Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Alves e no vídeo de hoje quero mostrar para vocês como recuperar em massa itens excluídos aí na lixeira do seu SharePoint, tá bom? Então se você quer aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Bom pessoal, já estou com o SharePoint aberto, como vocês podem ver minha lixeira está vazia, mas no geral, né, não é bem isso que nós encontramos no dia a dia. Então sempre que nós entramos ali na lixeira do SharePoint, seja aqui pelo lado esquerdo ou seja até mesmo através do conteúdo do site, né, a nossa lixeirinha que fica aqui em cima, sempre ela tá cheia, né, ela tem bastante itens ali excluídos no dia a dia aí do nosso site. E aí, para recuperar algum item aqui excluído dentro da nossa lixeira, né, para quem já precisou sabe que é bem sofrido, é bem dolorido, principalmente quando você precisa aí recuperar vários itens por conta de alguma automação ou por conta de alguma exclusão que foi feita indevidamente, né? Então, nesse vídeo nós vamos aprender a fazer essa recuperação em massa através do Power Automate. Então, com isso, ó, já tenho minha lixeira aberta, tem uma lista teste de exclusão que eu deixei já criada para podermos utilizar. Eu já vou, inclusive, excluir um item aqui, ó, só para que ele fique aqui na minha lixeira, né, para que ele já fique aqui um tempinho enquanto eu monto o nosso Power Automate. Então ele já está aqui na lixeira. E enquanto isso nós vamos abrir o Power Automate para montar essa automação. E aí como que eu vou montar essa automação dentro do nosso Power Automate? Eu vou utilizar as requisições HTTP. Então já com o Power Automate aberto, vou vir na opção criar, fluxo de nuvem instantânea, vou colocar aqui, ó, recuperação da lixeira. O nome, pessoal, vocês podem colocar o nome em que vocês preferirem, tá? Vai ser um disparar um fluxo manualmente, vou colocar em criar. Nesse momento ele já cria para nós aqui, ó, com uma trigger, né, que é o disparar um fluxo manualmente. Vou vir no mais e vou colocar aqui HTTP, exatamente, é uma requisição HTTP request que eu vou fazer lá para o nosso SharePoint. Posso vir aqui na opção de interno para ele trazer para nós aqui a opção, aliás, não é interno, é standard. Ele vai ter aqui embaixo o enviar uma solicitação HTTP ao SharePoint. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai enviar uma requisição lá para o SharePoint e pedir para ele retornar para nós os itens da lixeira. Então, qual que é o endereço que eu vou utilizar aqui? Tem que ser o nome do meu site, né? O site onde está localizado a minha lixeira. Nesse caso aqui, ó, MyChar. Então, venho aqui, seleciono o site, vou localizar esse site. Posso até escrever aqui, ó, para localizar mais facilmente. Qual que vai ser o tipo de requisição? Vai ser um tipo GET, ou seja, eu quero obter os itens, eu quero buscar esses itens lá da minha lixeira. E aí aqui ele pede para eu colocar qual que é a API que eu vou utilizar, tá? Então vocês vão ver eu olhando para o lado aí, porque eu já tenho uma colinha aqui, né? Obviamente decorar tudo isso não é simples. Então eu vou pegar essa colinha e vou explicar para vocês o que, que eu estou fazendo aqui nesse código, tá? E vou colar aqui. Aqui o que, que eu estou fazendo? Ó? Eu estou indo na minha API da web, buscando pelo RecicleBin, ou seja, eu estou falando para ele que eu vou nesse site chamar essa API aqui, ó, que é a API RecicleBin, que é um reciclado, né, que é lá na nossa lixeira. Só que eu quero enviar um filtro também. Eu não quero simplesmente ir lá e pegar tudo que está na minha lixeira. Eu quero filtrar os itens que estão lá na minha lixeira e trazer somente os itens que eu desejo. Ou seja, aqui eu quero pegar só o que for maior do que o dia 1 do 2, ó. Vou colocar aqui, ó, 1 do 2 de 2025. Qual hora? Então maior do que 1 do 2, mas em que horário? Vamos supor que eu rodei lá o meu fluxo de exclusão às 14h23. Então eu quero pegar tudo que for maior do que as 14h22, por exemplo. Então venho aqui, ó, maior do que 14h22. Aí ele vai falar assim, tá bom, Daniel, mas você quer tudo que tiver nesse horário ou você quer de uma lista em específico? E aí aqui, né, pessoal, é o que facilita bastante. Por quê? Porque
geralmente a nossa lixeira ela tá cheia ali com muitos itens, várias listas excluídas, e eu quero tudo que for maior do que a data 1 do 2 às 14h22, mas somente do que for de uma determinada lista. Então eu vou falar para ele aqui, ó, somente aonde o dir name seja igual, né, equals, e vou falar para ele que eu vou buscar a lista teste exclusão. Então, essa lista teste exclusão é a lista em que eu vou buscar. Então, eu vou falar para ele aqui, ó, que ele vai buscar no meu sites, neste site, nesta lista teste exclusão. Então, é isso aqui que eu preciso passar para ele, tá? Eu já passei o endereço do site, agora eu quero falar para ele qual que é o site e a lista, tá? Então, eu venho aqui e coloco, ó, isso aqui para ele. E vou pedir para ele buscar esse resultado, tá? Então aqui ele somente vai buscar o resultado. Vamos salvar e fazer um teste para a gente garantir que isso aqui está funcionando, está da forma correta. Então salvei e vou executar um teste manualmente para ver se ele vai conseguir obter aquele registro que nós excluímos lá há alguns minutos atrás. Prontinho, ele já executou. Se eu vier aqui nas saídas, eu vou conseguir ver se ele conseguiu obter ou não. Então aqui embaixo, ó, ele já me mostra, né? E eu também consigo abrir a saída dele, ó, para verificar se ele conseguiu obter o item ou não. Então olha aqui, ó, quem que é que foi, né, o autor, qual que é o item que foi deletado. Então eu tenho esses itens aqui, ó. Nesse caso eu só tenho um, né, pessoal? Então ele só localizou um, só que ele está aqui. E aqui, ó, a data de delete dele, né, a data em que ele foi deletado, está às 17h23h55. Então, se eu olhar aqui, ó, 14, o SharePoint geralmente ele joga 3 horas a mais, né? Então, 14, 15, 16, 17 e 23, tá? Eu vou utilizar aqui o horário normal, porque o SharePoint já vai fazer essa conversão, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei para ele pegar tudo que for maior do que 14h23, tá bom? Tá, bom, agora nós já conseguimos obter aquele item ali, mas será que se tivesse mais itens ele ia pegar somente aquele mesmo? Vamos fazer um teste um pouquinho diferente. Vou pegar uma outra lista aqui, ó. Vou pegar a lista de chamado testes. Essa só tem um registro. Deixa eu pegar uma lista que tenha mais registros aqui. Ó, essa daqui tem mais registros. Vou excluir aqui, ó, uns 3 registros, só para misturar ali na nossa lixeira, tá? Então, se eu vier aqui na lixeira agora, der um F5, nós vamos ter 4 itens excluídos. Só que repare, nós temos aqui, ó, da lista de chamados e nós temos aqui da lista de exclusão. Todos são depois das 14h22, né? Porém, eu pedi para ele pegar somente esse item. Será que ele vai respeitar isso? Então, novamente, vou executar um teste. Teste executado, vou em mostrar saídas e novamente, ó, eu só tenho um registro nas saídas. Tá vendo? Então, ou seja, ele não pegou os demais registros. Tá, Daniel, mas será que funciona esse maior do que o horário mesmo aí que você está falando? Então vamos voltar aqui na nossa lista de exclusão. E agora eu vou excluir outros itens aqui, ó. E vou pedir para ele pegar agora o que for maior do que as 14h35, porque eu estou excluindo agora que são 14h36. Reparem, aliás, 14h37. Então nós temos o das 14h23 e eu vou pedir para ele obter agora o que for maior do que 14h34, tá? Para garantir novamente que ele não pegue aqui o lista de chamados. Então, vou voltar no nosso fluxo, vou colocar novamente em edição, e vou colocar aqui, ó, 14h34. E vou executar o nosso teste. Manualmente, testar. E neste caso ele vai retornar mais itens, né? Porque nós já temos mais itens ali na nossa lixeira nesse momento. Então se eu vier aqui, deixa eu só colocar aqui concluído. Então se eu vier aqui na minha lixeira, ó, nesse momento, da lista de exclusão, eu tenho bem mais itens, né? Eu tenho aqui, ó, 5 itens. Então agora ele tem que retornar para nós aqui nas saídas
5 itens. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos lá, ele começa aqui no result, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele finaliza. Olha aí, certinho. Então eu já consigo capturar esses resultados. Se eu já consigo capturar, então o que eu preciso fazer agora é recuperar, né? Então venho em editar, vou utilizar também uma solicitação HTTP. Então eu posso copiar essa ação, vir aqui e colar essa mesma ação. Então eu simplesmente dupliquei a ação. Porém, ela não é agora um método GET, ela é um método POST, ou seja, eu vou enviar uma solicitação, tá? Essa solicitação vai ser para recuperar esse item. Porém, nós temos mais de um item ali dentro, né? Então, para isso, eu preciso de um aplicar a cada. Então, dentro do control, nós temos aplicar a cada. E aqui, pessoal, nós temos o que eu diria meio que uma pegadinha, tá? Porque se eu vier aqui, ó, eu só tenho a corpo. Porém, se eu tentar utilizar corpo, vocês vão ver que ele não vai me retornar os valores. Ele vai me dar um valor null. E eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática, tá? Qual que é o comando que eu tenho que mandar aqui, então, para recuperar esse item, tá? O comando que eu preciso mandar é este comandinho aqui, ó. Que é o comando da API Web RecicleBin, porém aqui dentro eu preciso mandar o ID. Então eu tenho que mandar para ele qual que é o ID que eu quero recuperar. Quando eu falo em ID que eu quero recuperar, é o ID da nossa lista, tá? É o ID que nós temos aqui. Então seria basicamente aqui, ó, como eu já estou com o nosso Bower ali no aplicar a cada, se eu vier aqui em função e colocar item, que é o item atual que está rodando, né? ID, ele já teria que obter esse valor para nós. Então, se eu colocar agora em testar, teoricamente ele já teria que pegar esse ID e ele já teria que recuperar todos os itens que rodou ali naquele ID. Só que não é bem isso que vai acontecer, tá, pessoal? Ele vai me dar aqui um resultado nulo e ele não vai executar esse fluxo da forma que ele deveria, tá? Então, ó, já estamos executando e reparem que ele me deu um erro. E ele me dá um erro falando que esse valor aliás, é de um tipo objeto, né? E aí ele não consegue trazer isso aí, tá? Então, o que eu preciso fazer para resolver isso aí? Então, o que eu posso fazer aqui no aplicar a cada? Ó, também deixei aqui já para copiar e colar, tá? Poderia escrever aqui, mas já vou copiar e colar para ir explicando para vocês. O que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou colocar aquele body, né? Que é o mesmo que estava ali, ó. Enviar a cada solicitação, porém eu preciso adicionar isso aqui ao final. Como assim adicionar isso aqui ao final, Daniel? Vamos lá. Ó, vou até fazer aqui para vocês verem. Ó. Se eu deixar aqui o corpo e vier aqui, dar 2 cliques nele ou selecionar aqui, dar um Ctrl X e vier em fórmulas, eu consigo colar ele. Porém eu preciso apagar esse colchetes aqui do final e esse arroba, esse colchetes do começo. O que eu preciso adicionar aqui? Eu preciso adicionar o D, ou seja, estou falando para ele que ele tem que entrar ali dentro do objeto D, e também tem que entrar dentro do objeto result. Para depois ele conseguir pegar o meu ID. Então é isso que ele precisa fazer para ele conseguir chegar dentro do ID. Vou adicionar, ó, e agora sim, se eu executar esse teste, ele vai conseguir obter aquele ID e recuperar aquele item. E aí, após executar, vou mostrar para vocês lá no JSON o que é esse D e esse result, né, que eu acabei mostrando ali. E aí, para quem não tem uma familiaridade, ó, ele me deu um erro aqui falando que é do tipo null. Ele espera... Deixa eu ver o que eu coloquei errado aqui. Ah, não é result, tá, pessoal? É results. Deixa eu só ajustar aqui, então. Ó, ele não me mostra agora em fórmula, dou um Ctrl X novamente, colo aqui, tiro o colchetes e a arroba do começo e o colchetes do final. Dou um adicionar e venho novamente em testar.
Esse erro aí é bom que a gente vê, né, pessoal, que ele tem que ser exatamente o valor correto, tá? Se você colocar um nome errado, ó, novamente ele me deu um erro aqui, falando que é do tipo null, e novamente ele pegou aqui como result, ó, ele não atribuiu results, tá? Então na hora que eu coloquei ou eu não salvei, ou ele não obteve corretamente. Na verdade, acho que não foi nem isso, né? Nenhum nem outro. Eu que acabei não substituindo aqui, né? Vacilo meu. Então vamos lá, novo teste. Ó, manual. E agora sim, ó, nós vamos ver se ele vai executar. Ó, já está executando, então ele já localizou aqui 5 itens e ele vai fazer esse trabalho de recuperação, ó, para os 5 itens. Então antes de eu mostrar para vocês lá na lista que ele já recuperou, deixa eu falar um pouquinho sobre aquele JSON, né, que eu falei que ia explicar para vocês. O que acontece? Ó? Dentro de body, ele está atribuindo um objeto que nós temos aqui o D e nós temos aqui ó, o result. Né? Então nós temos 3 itens aqui. Nós temos o body, o D e o results. E o nosso ID, que é o item que nós queremos obter, que está aqui embaixo, ó, ele está aqui, ó. Esse item aqui, né, esse ID aqui que nós estamos tentando obter, ele está dentro de result. Então eu preciso entrar dentro do D, do result, para eu conseguir chegar no ID. Se eu peço para ele simplesmente pegar do body o ID, ele vai olhar aqui e vai falar, ó, Daniel, não tem. Dentro do body eu não tenho o ID diretamente. Dentro do body eu tenho o D. E aí se você entrar dentro do D, tem um ID? Não. Dentro do D eu não tenho o ID, eu tenho o result. E se eu entrar dentro do result? Aí sim, Daniel, aí tem o ID e aí eu consigo te trazer esse ID. Então, por isso que nós precisamos colocar aqui dentro do aplicar a cada, para que ele vá lá dentro do results, né, para poder recuperar para nós o ID. E será que recuperou mesmo? Na nossa lixeirinha, vou dar um F5, 5 itens têm que desaparecer, desapareceu. Se eu vier na minha lista, os 5 itens novamente têm que aparecer. Então, se eu vier aqui, os nossos 5 itens estão de volta. E com isso, nós conseguimos recuperar em massa, né, através do Power Automate, os itens das nossas lixeiras. Então, esse é um fluxo que você já pode deixar montado aí no seu ambiente, né? Numa hora de sufoco, já sabe como recuperar os itens da sua lixeira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no próximo vídeo.